quadro Viva Saúde dessa semana, nós vamos falar sobre uma das doenças do século, que é o Alzheimer. E é possível também prevenir essa doença com exercícios físicos. Veja só. Muito boa tarde, pessoal. Estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre o Alzheimer. No último dia 21 foi o dia do combate a essa doença e a gente vai trazer um pouquinho de informação sobre ela para você. O Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e outras importantes funções mentais. Ainda não se conhece a causa específica da doença. O que se sabe é que parece existir uma predisposição genética para o seu aparecimento. O Alzheimer é uma doença que não tem cura e o objetivo do tratamento é minimizar seus sintomas. Geralmente o Alzheimer ele aparece a partir dos 65 anos de idade, mas pode surgir de forma precoce a partir dos 50 anos. A população brasileira vem envelhecendo e com isso a incidência da doença vem aumentando consideravelmente no país. O tratamento ele pode ser realizado de duas maneiras: através de remédio e através do nosso querido e amado exercício físico. Quando a gente se movimenta, quando a gente faz exercício físico, o nosso corpo libera em quantidades maiores um hormônio chamado irisina, que vem sendo estudado ultimamente e ele parece ter o poder de diminuir a perda da memória e melhorar a capacidade cognitiva. O quadro de Alzheimer é tão alarmante que a cada 3 segundos um é detectado no mundo. E só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com essa doença. Parece brincadeira, mas é tão simples detectar os principais sintomas do Alzheimer que, se você prestar um pouco de atenção, você vai poder ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Esquecimentos, dificuldade de resolver problemas cotidianos normais, sair de casa e ficar um pouco desorientado sem saber para onde vai, irritabilidade, começar a trocar os nomes, mesmo sabendo quem são as pessoas que estão perto de você. Tudo isso são sintomas que podem acontecer no seu dia a dia ou com alguma pessoa que está perto de você. E como eu falei, se você tiver um pouco de atenção, você vai poder ajudá-la. Uma das melhores estratégias para prevenir o Alzheimer ou a evolução dele é trabalhar corpo e mente ao mesmo tempo. A gente chama isso de dupla tarefa. E aí a gente vai mostrar algumas opções que podem ser feitas em casa ou em qualquer outro local aberto, como aqui o Parque das Dunas. Uma delas é fazer um exercício simples de sentar e levantar, que vai ajudar no cotidiano, e aliar isso a um trabalho de raciocínio lógico, com continhas simples. Escreve no quadro algumas contas, pode até usar cores diferentes também para melhorar a cognição, e aí pede para o seu idoso sentar e levantar algumas vezes, e ao término disso, que ele vá ao quadro, se desloque até o quadro e resolva essas continhas que estão escritas. Então você vai ter um trabalho tanto de locomoção, quanto trabalho de membros inferiores, sentar e levantar, e esse trabalho de cognição. Nessa segunda tarefa, a gente aliou mais um exercício e dessa vez a gente pôs alguns cones espalhados e demos a cada cor de cone um número. E aí o seu idoso precisa realizar o exercício proposto e, em sequência, ir ao cone da cor referente ao número que você falar. Então você escolhe a numeração que você quer e dita por número, não falando a cor. Ele vai ter que memorizar e ligar o número a cada cor de cone que está espalhado. Pode ser que ele erre uma hora ou outra. E aí, nesse momento, você corrige, pede para ele voltar e continua a atividade. Mas existe um mais simples ainda. Você nem precisa dos cones, muito menos dos quadros. Só o corpo do seu idoso vai trabalhar por ele. E aí você começa a ditar cores para cada membro dele. Então, uma cor para o braço esquerdo, uma cor para o braço direito, uma cor para a perna esquerda e uma cor para a perna direita. E você vai pausadamente falando essa cor e ele tem que movimentar o membro referente à cor que você disse. Então, amarelo, verde, azul e vermelho. E aí você vai sequencialmente falando essas cores. E ele tem que, mais uma vez, ligar algo que ele não está vendo, que é a cor,
a algo do corpo dele e movimentar de acordo com o seu comando. Parece muito simples, mas na prática não é bem assim. Os idosos passam a esquecer muito, e principalmente esse que trabalha o equilíbrio, né? Em momentos ele vai estar com uma perna só no chão, vai trabalhar o equilíbrio dele, então precisa ficar um pouquinho atento a esses aspectos para evitar algum acidente. Bom, pessoal, e para fechar, a gente quer deixar o alerta: não negligencie esses sintomas. O fato da pessoa estar envelhecendo não quer dizer que ela precisa apresentar algum sintoma de Alzheimer, mas caso apareçam, vale a pena ter cuidado, vale a pena cuidar um pouquinho para impedir que ele evolua até chegar a um ponto em que seja danoso demais, tanto a ele quanto a você da família, tá bom? A gente mostrou alguns exercícios, algumas alternativas que você pode usar, mostramos números que são realmente muito alarmantes e que precisam ser levados em consideração. Então, fica para você o alerta. A gente vai voltar na próxima edição para trazer mais saúde ao seu cotidiano, sempre falando de um tema importante como é o Alzheimer. Um abraço e até a próxima. Cuidar das próprias contas, ter um planejamento financeiro e também educação financeira já é mais do que necessário e quanto mais cedo, melhor. Nós conversamos com a consultora financeira Kinara Falcão, que vai dar dicas para quem quer se organizar e ter um dinheirinho a mais no final do mês. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar nenhuma parte do próprio dinheiro. Segundo a consultora financeira Kinara Falcão, para poupar é preciso começar aos poucos, evitando pequenos gastos desnecessários. O que realmente me faz feliz é viajar, é ter um consumo de curto prazo. Assim, eu gosto de roupas, tudo bem, às vezes as pessoas fazem um preconceito sobre um consumo de roupa, mulheres que gostam de sapato, tudo. Para mim tá tudo bem, mas depende de como você faz. Então, assim, no curto prazo, o poupar está diretamente relacionado com o que é prazeroso para você. Aí você começa poupando com objetivos de curto prazo para pequenas coisas. No longo prazo, aí vem uma dificuldade. Nosso cérebro não é preparado para o longo prazo. Nós temos uma ansiedade imensa de consumir tudo para agora. E aí por isso que muitas vezes erramos em pegar pré-financiamentos, de usar créditos e às vezes entrar no crédito rotativo do cartão de crédito, porque essa ansiedade de querer tudo para agora. Como controlar? É trazendo essa qualidade de vida de forma como se fosse doses homeopática para o presente e de forma rotineira e diária, e de uma forma assim, rotineira que eu digo mensal, pouco para o futuro. E aí, claro, obviamente, com o auxílio de um planejamento indicadores, vai dizer o quanto. Mas a princípio se eu consigo me acalmar com o que de fato me agrada hoje, eu esqueço um pouco do futuro e o futuro fica mais leve. Essas anotações, elas são estáticas. Ela lhe traz reflexões pontuais, mas em compensação, depois, com o passar do tempo, ela começa a não lhe dar mais a reação que você quer, porque ele começa assim, você começa a acostumar com aqueles números e não olhar mais nem para os pequenininhos. E aí vem o segundo passo. Pega essas informações e transforma em uma planilha anual. Só que o anual não é mês a mês, é o ano inteiro. E aí sim, através de uma planilha anual, que é do cenário anual, que eu faço isso já há mais de 10 anos na minha vida e só uso isso, você consegue ter momentos reativos no seu orçamento. Aí é onde começa a vir a maturidade daquelas pequenas anotações. E aí, claro, obviamente, tem várias planilhas gratuitas na internet, tem várias que vocês podem recorrer a isso. Às vezes, aplicativos que ajudam. O aplicativo, às vezes, eu tenho algumas ressalvas, porque ele, às vezes, não consegue nos dar um panorama anual. Só mês a mês e você consegue enxergar só agora. E o planejamento é você se antecipar a um problema e reagir àquele problema. Então, isso não faz, a gente não consegue quando só está olhando o mês. Agora, quando a gente olha um ano, a gente consegue reagir melhor. Além disso, se planejar é o grande segredo para quem quer poupar dinheiro. Investir também é uma boa opção para aliar a economia aos rendimentos. R$50 você já compra Tesouro IPCA+, 2035, 2045, e isso você pode atrelar uma taxa de juros mais a inflação e ainda garantir que se houver um aumento da inflação, você ainda é corrigido também o seu valor.
tem sim ativos bons que a gente pode ter de forma inicial. Eu até recomendo para aqueles que ganham pouco, começa realmente com esse pouquinho, com 50, depois que você ganha um certo volume, 1.000, 5.000 reais, conseguir depois de um ano, conseguir 5.000 reais, por exemplo, você consegue já um fundo de investimento, entradas em fundos de investimento ganhando muito mais. Para Marília e Gabriel, tudo começou com muito planejamento. Alguns meses depois de poupar, os resultados já estão sendo sentidos nas finanças da família. A gente foca no que a gente quer exatamente e tira os supérfluos. A gente não deixa de gastar naquelas besteirinhas que quando a gente não anota, a gente não percebe que a gente tem aqueles gastos. E ela entra exatamente no âmago de tudo que a gente gasta para poder a gente saber onde poupar, o que poupar, exatamente o que ganha, para a gente conseguir ter uma vida mais feliz, né? Assim, por assim dizer, econômica e educativa também, porque é uma educação financeira. Tem muitas compras que quando você pensa que está investindo questões de poucos reais, só que como é um ato repetitivo, a soma dela torna um gasto muito alto. Você não percebe, mas está gastando muito dinheiro com coisas que não tinha necessidade. E são coisinhas tipo o sorvetinho, o chocolatezinho da banca, ou então o troco da farmácia. Então quando você vai vendo que não há necessidade de ter esse gasto e começa a direcionar melhor o que você gasta, então você consegue ter uma gordurinha para poder de repente lá na frente investir em algo e fazer esse dinheiro crescer. E a gente com Kinara aprendeu a ter metas, então a gente agora está na etapa de ter o nosso fundo de reserva, fundo de emergência, que garante uma estabilidade e tal, para aí depois a gente começar a entrar cada vez mais na área de investimentos mesmo, na renda variável. Agora estamos mais focados um pouco mais na renda fixa. A gente era bem desorganizado, para falar a verdade, na nossa vida financeira. A gente não tinha muita noção nem da receita, nem dos gastos. Agora a gente conhece nossa receita, conhece nossos gastos, sabe direcionar fatias para cada coisa que a gente tem a necessidade, gastos fixos, sonhos, investimentos. Então, a partir do momento que você conhece o que você ganha e o que você gasta, sua vida muda totalmente. O Sebrae tem trabalhado em diversas frentes. Para 2019, estamos oferecendo para os nossos clientes 3 principais produtos. O primeiro é o Negócios 4.0, que é uma solução de sensibilização dos empresários para que eles entendam os novos hábitos de consumo. Os clientes hoje não querem mais esperar, querem obter o produtos e serviços em diversos canais. E essa solução, ela explica e sensibiliza o empresário para esse novo momento. São 4 módulos, onde teremos informações sobre novas tecnologias, inovações, marketing digital, pessoas e equipes. Só lembrando que transformação digital é bem mais do que tecnologia. Processos e pessoas estão diretamente envolvidos nesse processo de transformação digital. Além do Negócio 4.0, nós temos a Arena Sebrae Transformação Digital. É um grande evento onde o Sebrae vai mostrar na prática como se coloca a transformação digital no seu negócio, mostrando soluções, ferramentas, conteúdos atualizados para o empresário colocar em prática aquilo que os consumidores hoje pedem tanto, que é agilidade e efetividade no serviço, no produto oferecido. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí.